agora. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu sou o Coronel Ivan Cosme, diretor de comunicação social do Clube Militar. É um prazer voltar a falar com os senhores e reiniciar o nosso ciclo de palestras Cena Madureira. E para voltar com um grande estilo, trouxemos hoje aqui o professor Paulo Iannuzzi, estudioso de ufologia, antigas civilizações, budismo, cabala, que vai nos brindar com a palestra Som, o Poder do Verbo. Som, aliás, perguntando, Som, o Poder do Verbo. Eu tenho certeza que isso muito nos ilustrará e muita indagação ficará em nossa cabeça a respeito de tudo isso e o que envolve. Sem mais delongas, com os senhores, o professor Paulo Iannuzzi. Que tenham uma excelente palestra. Aqui tem o link. Esse que está funcionando. Aquela criação que você fez. Vê se ela está. Aquela tua agenda. Boa tarde a todos. Teu agendamento que tu fez. Eu agradeço mais uma vez o gentil convite do Coronel Ivan para estar mais uma vez aqui diante de vocês, aqui no Clube Militar. É uma grande honra, uma grande satisfação para mim, ainda mais nesses momentos em que vivemos, em que eu tenho a oportunidade e o prazer de reabrir os ciclos de palestras aqui no Clube Militar. E esse sou eu, tirando um pouco a máscara, e vamos dar início aos trabalhos de hoje. Foi escolhido esse tema, Som, Poder do Verbo, porque ele é de extrema importância no próprio processo de vida em geral, e especialmente do ser humano, uma vez que o som tem N atributos, a começar pelos próprios atributos divinos. E o som, nesse período que nos encontramos, que é um período conhecido no Vedanta, principalmente no Rig Veda como Kali Yuga, é um atributo divino muito distorcido, muito deturpado, muito mal utilizado, aviltado, na verdade. E devemos tomar muito carinho, muito cuidado e muita atenção com o som. Ele é a base de tudo. O processo da criação, ou seja, da manifestação do divino, a partir do imanifesto para o manifesto, se faz por intermédio da ação da vontade divina, que obviamente, pelo poder do verbo, pelo poder do som, executa a criação, executa tudo que existe nos N multiversos que estão por aí, além do nosso. O som, criador da forma, criador da luz, criador das cores. É interessante notar que, a partir desse processo da criação, a manifestação una se torna tripla, pelo que se conhece nas grandes escolas de mistério, nas religiões, em toda a tradição oculta esotérica milenar, especialmente das civilizações antigas,
em especial, no Antigo Egito, o pai da humanidade, pós-Atlante, e a Índia, a mãe da humanidade, pós-Atlante. E a manifestação de tudo é em 3 vias, é trina. É muito interessante esse processo. Se vocês observarem bem, até mesmo no seu cotidiano, no seu dia a dia, nos seus projetos, tudo o que já aconteceu e que acontece ou que vai acontecer a partir do seu processo consciencial, do seu planejamento, tudo que deu realmente certo e foi duradouro, perene, positivo, na vida de todos nós, passou por 3 etapas. Tudo tem início, meio e fim. Então, como nós encontramos, por exemplo, na filosofia hermética, principalmente no Kybalion, o processo de conhecimento oculto de Hermes Trismegistus, nós vemos que tudo, toda manifestação tem som, cor e forma. O som emana cor, o som emana forma, a forma emana som, emana cor, a cor emana som e emana forma, enfim. Essa coligação, ela é extremamente interessante e é uma das grandes bases para o entendimento de como funciona o universo, de como funciona o cosmos, o ser humano, o macro e o microcosmos, tanto a nível galáctico e extragaláctico, como a nível atômico e subatômico. Né? Porque dentro desse ínterim, tudo é vibração. E essas vibrações, pois tudo vibra no universo, estão de acordo com as frequências. Frequências vibracionais. Tudo vibra, obviamente, em frequências específicas. E são essas diferenças de frequências que, obviamente, estabelecem o discernir entre algo mais denso e algo mais sutil. Se estamos na matéria física, se estamos vivenciando uma experiência num corpo físico tridimensional, num ambiente tridimensional, com objetos tridimensionais, é porque esta frequência é lenta em geral e observamos com as nossas percepções muito primitivas, porque na verdade nós lidamos na sua maioria com 1% do que existe na verdade e admitimos que esse 1% é só o que existe. Enfim, essa diferença de frequência é que vai determinar o que é material e do que é imaterial. Não só vai determinar isso, como outros planos ou realidades existenciais. Na verdade, o termo mais correto seria mundo ou mundos, além do plano físico, que coexistem conosco, com diferenças frequenciais apenas, e a nossa própria frequência, um conjunto do que pensamos, do que sentimos, da nossa bagagem consciencial, reencarnatória, a nossa bagagem energética de quem realmente somos como seres monádicos divinos, na nossa centelha divina, onde cada um tem uma frequência, uma assinatura frequencial específica. Isso simplesmente é fantástico, que faz com que, apesar de todos, né, fazermos parte de um grande todo, cada um tem uma frequência própria, cada um tem uma assinatura própria e responde a essa assinatura. Então, esse estudo é um dos que confirmam, na verdade, que existem coisas que não são visíveis, mas que nem por isso não quer dizer que não existam. Por exemplo, o ser humano consegue captar uma gama de frequência muito pequena, muito
estreita dentro do espectro. Espectro de radiação, espectro sonoro, espectro cromático, enfim. Por exemplo, os infrassons que gatos, cachorros, gansos e outros animais conseguem ouvir, nós não conseguimos. Extrapolando a escala, os ultrassons, o outro extremo, que os golfinhos, as baleias, os morcegos, por exemplo, conseguem ouvir, nós não ouvimos. Mas nem por isso, por não ouvir, não quer dizer que não somos afetados por esses sons. O som é uma base extremamente importante porque, relativamente ao ser humano, faz parte do processo de construção vibracional energética. Ou seja, a palavra tem poder. A palavra é um som determinante. A palavra, pela ativação do chakra laríngeo, ela pode ter um direcionamento focal, um objetivo, uma finalidade. Aí entra a questão do mantra, a palavra sagrada, o que na Kabbalah é chamado de Hashem, por exemplo. Tá? O mantra, o que na verdade é? É uma materialização de um poder mental, onde esse poder mental ele é proferido pela palavra, pelo som. E, obviamente, dependendo da frequência, dependendo do tom, da tonalidade, dependendo da modulação, este som, esta palavra vai ser ressonante com o processo cósmico não físico. O mantra, na verdade, acende o interruptor do outro lado. E existem mantras e sons que são, obviamente, muito conhecidos por todos nós, e outros que têm um poder intrínseco tal que só podem ser passados em processos iniciáticos de boca para ouvido. Uma vez que é preciso a tonalidade certa, a modulação certa, etc, etc, etc. Ainda mais, sons e mantras. E o mantra, por exemplo, a partir do som tem diversas finalidades no nosso corpo, nas nossas glândulas, nas nossas células, nos nossos centros de força, que são os chakras, os meridianos, os pontos dos meridianos e assim por diante, revitalizando inclusive a nossa aura, detonando o processo de autocura, por exemplo. O som e o mantra auxiliam muito nisso, assim como podem destruir. Como se diz, energia não tem sexo. E o som também pode ser utilizado para isso e, muitas vezes, em frequências muito altas e muito baixas, dependendo da modulação, ele é utilizado, tanto para um lado quanto para o outro. Então, por exemplo, mantras que são sons, que são fonemas, que são, nas suas pronúncias corretas, emitidos em idiomas ligados a alfabetos sagrados, tem obviamente um poder intrínseco muito maior, porque já fazem parte de uma chave. As sociedades secretas, as escolas de mistério, nós temos esses sons, esses mantras, por intermédio de palavras de passe, de códigos, que formam a cada processo iniciático uma frase inteira, para, obviamente, ajudar no processo de despertar e de abertura de consciência. Então, o mantra, dentro do que nós estamos falando, é um dos melhores exemplos do poder do som. Então, como eu estava dizendo, existem 5, na verdade, alfabetos sagrados, que é o hieróglifo egípcio, o hebraico, o sânscrito, o tibetano e o mandarim chinês. Qualquer palavra sagrada proferida nesses idiomas
promove uma repercussão vibracional nos seus centros de força, principalmente quando determinados mantras, a exemplo do que se fazia no Antigo Egito, tem uma base vocálica. O segredo do som está na vocal. Tá? Tanto que, por exemplo, no alfabeto hebraico, e todos os outros, né, citados são basicamente consonantais, existe um estudo chamado Massorá, que é justamente o estudo dos pontinhos maçoréticos que vão indicar no texto a posição da vogal, qual a vogal e a pronúncia dessa vogal, de tão esotérica que é a coisa. Né? Ainda mais num texto em hebraico, que é um alfabeto sagrado, que você encontra basicamente na Torá. Isso é um exemplo de outros tantos. Então, a questão vibracional, pelo som, é extremamente importante. Tá? Essa introdução, tá, vai complementar aqui justamente as imagens, onde, obviamente, como uma pedra num lago, o som, obviamente, se propaga, mesmo que não seja audível, mas ele é sentido, percebido pelos seus centros mais sutis. Tá? E o interessante é que esse som, ou qualquer som, principalmente determinados sons, a partir, por exemplo, dos mantras já citados, eles não atuam só no corpo físico ou no plano físico. E funcionando como ondas no lago, eles vão, obviamente, chegar muito mais longe quando a realidade existencial ela ultrapassa a frequência tridimensional física. Tá? Então, por estarmos encarnados, nós temos, na verdade, e a maioria não sabe, acesso a outros corpos, a outros estados de consciência, a outras realidades existenciais, a outros planos, ocorrendo como uma pedra no lago que se propaga indefinidamente. Tá? E quanto mais sutil o ambiente, mais longe essa vibração, essa frequência vai. Aqui um outro exemplo. A palavra proferida, ela é ativada pelo chakra laríngeo e vai, obviamente, depender do equilíbrio dos outros chakras e da própria energia Kundalini da pessoa. Tudo é relativo à frequência, especialmente a questão do som, que, repetido, se manifesta de forma trina, gerando forma, gerando cor e vice-versa. Aqui, de 16 a 20 mil, nós temos os sons audíveis, como eu falei para vocês, e na natureza existem frequências ainda físicas muito superiores ao que nós podemos perceber. Esse processo que estamos atravessando agora é uma oportunidade para burilarmos a nossa consciência e aumentarmos o nosso campo de percepção para, obviamente, a sensibilidade em relação a outras realidades existenciais, ao que tudo que está além do 1% material no universo. Este aqui é um exemplo. Né? E aqui nós temos as frequências de cima para baixo, das mais densas para as mais sutis. Ela se manifesta dessa forma. É um exemplo da corda do violão. E aqui nós temos, na verdade, na nossa coluna vertebral, um verdadeiro piano cósmico, tá? Onde, além de estarem ligados com chakras, nós temos 3/8 vertebrais ao longo da coluna. Cada vértebra, ela responde a uma nota musical. Nós temos, por exemplo, nas vértebras cervicais, na coluna cervical, as 7 notas do espectro vibrando ali. Quando nós fazemos ou nos submetemos a um processo, por exemplo, iniciático, inclusive com mantras, existe a sensibilização
das vértebras cervicais e suas respectivas notas e cores, né? Provocando assim um aumento da atividade dos centros de força do ser humano. E muitas vezes isso acontece, como está acontecendo agora, até mesmo de forma espontânea. Só que as pessoas se assustam com isso e, sem até intenção, levam para um outro lado em termos de atividade energética. Tá? Uma coisa que sensibiliza muito os hemisférios cerebrais é justamente a frequência do som e a sua natureza. Então existem experiências muito simples, como por exemplo, você se entregar a uma audição de um clássico ou de uma música que você goste, que você faça bem, e procurar sentir que tipo de efeito este som, esta música provoca em você. Tá? E depois fazer o contrário. Você sentir, procurar sentir e descrever os efeitos que uma música que você considera desagradável, pesada, de baixa frequência, provoca em você. E verá a diferença enorme da frequência vibratória que está influenciando a sua mente e a saúde do seu corpo, onde muitas vezes, involuntariamente, você é obrigado a ouvir um determinado som e uma determinada música, começa a ter uma reação negativa, uma reação de insatisfação, de incômodo, de irritabilidade e outras, e você não sabe a origem. Muitas vezes é um som que você está se submetendo a ouvir, ou que você acha que gosta, você até pode curtir, mas que não está fazendo nada bem para você. E principalmente no hemisfério direito, que é muito mais sensível nesse sentido do que o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo procura equalizar esse som. O hemisfério esquerdo vai fazer com que você, como um regente, está lá com o maestro regendo a orquestra, nota por nota. O hemisfério direito vai captar esse som, essa melodia, e vai trazer um estímulo ao seu lado intuitivo e especialmente no seu lobo frontal cerebral, que é chamado lobo frontal da felicidade, ou área do cérebro da felicidade. Os monges, os lamas tibetanos, que levam anos fazendo exercícios, eles chegam a esse estágio, vocês podem notar, quando eles estão em profunda meditação, o cérebro todo apaga. Só fica o lobo frontal cerebral ativo. E eles conseguem estimular isso muito bem. Ou seja, não tem tempo fechado para os caras. Isso é um treinamento mental e energético a partir de mantras, a partir principalmente de respiração, que eles se submetem, né, em termos iniciáticos. Um outro exemplo, né, é, por exemplo, um contatado, depois de uma experiência ufológica, ele chega ao mesmo estágio, de repente, muito rápido, onde um monge levou anos e anos de prática para fazer isso. Obviamente, o contatado, ou abduzido, melhor dizendo, né, é mais por abduzido do que contatado isso, ele, por experimentar isso de uma vez só, muito intensamente, muito rápido, muitas vezes ele não sabe como lidar com aquilo, porque, obviamente, existe uma transformação vibracional de frequência nele tão grande, num só instante, que muitas vezes alguns surtam. Muitas vezes, alguns, obviamente, como já foi dito, não sabem se situar mais até que a mente acalme e ele comece a compreender a nível intuitivo o processo. Porque não se iludam. O que
não pode ser compreendido de um plano superior, o que é de um plano superior não é compreendido por um plano anterior, inferior. Não adianta, por exemplo, seus instintos procurarem entender o que é emoção. Não adianta você, extremamente emotivo, procurar entender o que é do mental concreto. Assim como não adianta um mental concreto, racional e equalizador tentar entender o que é uma intuição. São frequências diferentes. Somente aquele que tem um insight, um processo puramente intuitivo, vai entender o que o outro passou no mesmo nível. Não entender racionalmente, mas compartilhar do mesmo sentimento, da mesma sensação, da mesma percepção. Então, muitas vezes, o que acontece com a ciência atual é racionalizar, equacionar o que não é deste plano para entender. É preciso que adentre com a consciência num estágio muito mais profundo para trazer de lá justamente essa compreensão que não pode ser comprovada materialmente, matematicamente. Mas sentimos a todo momento quase os seus efeitos. E o som é o elemento primordial, porque é o elemento primordial da criação. Aqui é um exemplo do cérebro musical, onde várias partes do córtex têm uma sensibilidade diferente. Isso tudo ativado pelo som, pela música. É uma verdadeira engrenagem. Sabemos que o cérebro é um aparelho. Esse aqui, Dr. Emoto, Masaru Emoto, vocês devem conhecer ou ter ouvido falar, é o maior exemplo disso tudo que eu estou falando. Tá? Ele comprovou, já saudoso, ele comprovou a ação do som, a ação da palavra sobre a água. A água é o elemento que mais absorve vibrações e energia e as acumula. Então, as experiências do Dr. Emoto, basicamente com a água, são fantásticas e ele comprovou isso quando, ao sensibilizar, por intermédio de sons específicos, palavras específicas carregadas de uma intenção, de uma emoção, ou seja, de uma frequência vibracional pré-estabelecida, e vibrar esta água naquela porção experimental com vibrações, frequências diferentes dessa natureza, tá? Ele comprovou o quanto a água absorve essa energia e como o som muda a natureza das coisas e a natureza da própria água no experimento. Então, ele, nas experiências dele, ele pega recipientes de água limpa, tá? E deixa essa água exposta a sons positivos, sons da natureza, mantras, palavras de boa intenção, de amor, de carinho, de incentivo, de motivação, músicas de alta frequência, principalmente músicas clássicas. E ao congelar a água, depois de submetida a esses sons, ele, ao analisar no microscópio, via os cristais de água como cristais de flocos de neve, obedecendo a uma geometria sagrada harmônica. Quanto maior o nível de frequência do som, maior a qualidade dos cristais vistos na água. Tá? Então aqui a Sinfonia de Mozart, Imagine, de John Lennon, aqui no meio, da esquerda para a direita, sensações de orações de paz, palavras de paz.
Tá? Ali, o que está escrito ali? Ondas, eu acho. Né? Bom, aqui embaixo nós temos exemplos contrários. Sons, água submetida a sons pesados, densos, discurso de Hitler, por exemplo, músicas heavy metal e assim por diante. Nós temos um padrão totalmente aleatório, distorcido, desarmonizado. Tá? E o Dr. Emoto, ele foi além da experiência laboratorial. Ele fez isso em cisternas, açudes, lagos no Japão. Eu mesmo assisti uma exposição no trabalho do Dr. Emoto, quando ele esteve no Brasil, antes de falecer, alguns anos atrás. Ele tem uma palestra grande no Monte Líbano. Eu estive lá. Ele trouxe uma série de gongos orientais e fez as experiências com o som do gongo, que é o som do gongo, ele é de uma frequência altíssima, e fez experimentos com as pessoas. Tá? Foi um trabalho muito interessante. Tá? As sensações foram fantásticas. E o Dr. Emoto, ele afirmou com bastante propriedade, eu particularmente concordo plenamente com ele, que um lugar saudável, uma cidade saudável, é aquela que tem a sua água saudável. Ele, quando esteve aqui, olha, tem que fazer na Lagoa, tem que fazer na Baía de Guanabara, tem que fazer nos rios, nas cachoeiras. Esse trabalho, porque a poluição é muito grande. Primeiro tem que despoluir e vibrar positivamente a água da cidade. Qualquer cidade. Existem lugares no Japão que foram construídos para que a água, além de circular o tempo todo, ela sempre esteja sendo vibrada com um som ambiente positivo, seja ele interno ou externo. Tá? Isso é de uma extrema importância. Por quê? O nosso corpo é composto de 70% de água. Nossas células são compostas de 70% de água, cada uma. A água tendo esse poder, o que você acha que está fazendo com a água do seu corpo? Com as células do seu corpo? Com o seu organismo, seus órgãos, com o seu cérebro, com toda a sua saúde física, mental e energética? Quando você fala com raiva, muitos xingamentos, se vicia nisso, fala um palavrão de vez em quando, não tem faz mal nenhum, mas tem gente que cada 10 palavras, 11 são palavrões, pelo amor de Deus, né? Gente que vibra negativo, que só fala mal dos outros. O que vocês acham que essas pessoas, ou até nós mesmos, de vez em quando, estamos fazendo com nossos próprios corpos? Fazendo que a água do nosso corpo absorva isso tudo. Né? Ou seja, muito da limpeza, entre aspas, energética, começa por nossas próprias atitudes, nossos próprios pensamentos, palavras e ações. Aqui temos um exemplo aqui mais conciso. Da esquerda para a direita, Sinfonia de Mozart, Imagine, John Lennon, Amor. Né? Aqui o último é sobre uma oração após uma oração, paz, agradecimento. Eu vou te matar. Né? Ali em cima é a pessoa antes de uma oração, e embaixo a pessoa depois de uma oração. Eu já fiz um trabalho semelhante a esse, só que de uma forma diferente, com a máquina Kirlian, com fotografia Kirlian. A pessoa antes de uma oração, depois de uma oração, antes de um trabalho energético, depois de um trabalho energético.
pessoas terminais no hospital. Existem padrões nas fotos que denunciam exatamente como nós encontramos nos cristais da água submetidas ao sol. E uma coisa interessante que eu fiz no Museu da Quinta da Boa Vista, junto com um colega meu, um amigo meu, na verdade, irmão, ele especialista em radiestesia, nós fizemos um trabalho na Quinta da Boa Vista, e eu, especificamente, quando estive no Egito, na medição radiestésica do campo energético das múmias. Pasmem, eu já fiz medição em paciente terminal de câncer e AIDS em hospital, em UTI, cujo padrão vibracional acusado ali no pêndulo do dual load era menor que o de múmia. O campo energético de uma múmia é maior que muitos pacientes terminais por aí. Como os egípcios faziam isso, não sei. Mas eu medi. É porque eu não pude tirar foto que da múmia, né? Nem submeter a múmia a isso. Mas com certeza ia dar um padrão vibracional nesse nível. É algo realmente impressionante. Aqui um outro exemplo das experiências do Dr. Emoto. Tá? Aqui um exemplo interessantíssimo. A água submetida à vibração sonora altíssima e luz, tá? Dentro do padrão chamado Flor da Vida, que é um padrão que nós encontramos nas civilizações antigas, é um padrão relativo à própria ativação do Merkaba e outros detalhes em termos de ciência oculta, e a sobreposição com a Flor da Vida, o que dá? Que é praticamente a atividade do chakra coronário. Aqui nós temos um outro padrão daqueles, perfeitamente harmônico, e uma outra experiência com arroz. 3 vidros com arroz, onde um recebeu carga, sentimentos, vibrações de amor, outro não recebeu nada, ficou lá no cantinho, ninguém chegou perto, e o outro só vibrações de raiva, de ódio, essas coisas. Vocês podem ver a diferença dos 3 vidros. O que recebeu vibrações de amor, muito mais limpo, mais volumoso e manteve-se assim durante muito mais tempo. O vidro do meio, que não recebeu nada, continuou nada e começou a amarelar. O de raiva começou a ficar preto, tá? Além do volume se contrair. Poder das palavras, é nisso que consiste o poder da palavra, o poder do som quando você profere, lembrando que é a materialização do seu pensamento isso. E como eu falei antes, as vogais, elas estão ligadas justamente são secretas também por conta disso. Elas estão ligadas à forma como você vai emitir e, obviamente, o movimento que você vai fazer com a boca. Vou dar uma dica aqui. O mantra Aum, todo mundo conhece, é sagrado. Por quê? Se você experimentar, imita um som com a boca aberta. É o único som que você vai conseguir emitir com a boca aberta. Vai fechando a boca. Conforme você vai fechando a boca, só tem um som que você consegue emitir. É o U com O. E de boca fechada, só o N. Esse é o mantra 1. É a base. É também um processo fisiológico. Tá? Aí já vamos para aquela outra parte relativa aos alfabetos sagrados.
letra Rei, letra da direita para a esquerda, letra Rei, letra Shin, letra Samer, é um nome sagrado, é um Hashem, é um mantra. E aqueles pontinhos ali são os pontinhos maçoréticos que eu falei para vocês. Símbolo do Om, é aí que entra, até vou passar um vídeo para vocês a respeito disso, som, cor e forma, tá? Os egípcios já faziam essa experiência na grande pirâmide de Keops, se esticavam, bem esticado, um pano de linho, colocava areia bem fina ali, e dentro da Câmara do Rei, que ecoa bastante. Eu, particularmente, entoei mantras quando estive lá na Câmara do Rei, é uma experiência fantástica. E a areia ia assumindo desenhos. E essa é a forma, na verdade, do mantra Om. Se você colocar areia e emitir o mantra Om, principalmente em Fá sustenido, aquela areia numa chapa sensibilizada pelo som vai começar a tomar a forma desse desenho. Assim como determinados mantras existem pelo som e a forma deles, na verdade, vira escrita. Como o caso aqui do mantra Om Mani Padme Hum, que é um mantra sagrado, assim como outros. Isso tudo é idioma tibetano, alfabeto tibetano, onde grande parte, na verdade, é relativo em sua forma aos sons originais de determinados mantras. Que novamente o Om Mani Padme Hum. Determinadas mandalas, ou melhor, que é também um objeto de estudo extremamente importante para quem lida com isso, que muitos sons se traduzem nessas formas. E essas formas hoje são utilizadas para meditação, para trabalho de despertar de consciência, etc. Mas a associação delas com o som, o que é apenas concernente a círculos iniciáticos, é o que faz realmente a coisa funcionar. Então, como eu estava falando, um objeto de estudo muito importante dentro disso é a chamada iconografia simbólica. Porque não se iludam, grandes consciências de elevada estirpe espiritual só se comunicam por símbolo, não verbalizam nada. Onde, nós já sabemos disso, vibrações semelhantes atraem energias de vibrações semelhantes. Na verdade, tudo aquilo que você transmite, você atrai. Se você tem medo de alguma coisa, o medo é o assassino da mente. O medo é o assassino da consciência. A menos que esse medo seja igual à prudência, aí ele é útil. Mas se você se deixar levar pelo medo, você fica totalmente à mercê de qualquer situação ou de quem quer que seja. Então, o medo, ele vai atrair, né, o objeto do seu medo. Não se iluda. Você vai atrair o objeto do seu foco. E o foco, na verdade, ele não está aqui dentro da sua cabeça. Ele está em você todo, principalmente aqui dentro. Às vezes você pensa que está com foco numa coisa e não está. Seu verdadeiro foco está em outra coisa que você menos espera. Então você vai atrair para a sua vida, para o seu cotidiano, em algum momento, o objeto do seu foco. Então, preste atenção no que você foca na sua vida. Ou seja, saia do automático. Esteja consciente do que você está fazendo o máximo possível. Isso é extremamente importante. E o som, ele ajuda muito nesse processo. Podemos passar os vídeos, por favor? Complementando os trabalhos de hoje. Pode passar esse primeiro aí.
Só uma bancada vai ser sensibilizada pelo som e a areia colorida ela vai obedecer aos padrões de som que estão sendo feitos ali. Ou seja, isso é a forma do som. O som tomando forma. Esse trabalho de cimática, ou cymatics, já está a nível estelar. Ou seja, já foram decifrados os desenhos, as formas, né? Que a radiação e ondas de rádio vindas de estrelas e de planetas codificadas por computador e transformadas em som audível criam determinadas formas. Já está sendo feito o levantamento da natureza inteira. A forma da emissão das ondas sonoras dos golfinhos e assim por diante. Olha como a areia pula. Ele muda ali o instrumento para provocar sons mais graves e mais agudos, frequências diferentes. Pela diferença de frequência, a areia vai, obviamente, se ajustando à forma, entre aspas, daquela frequência. Olha só. Esse segundo vídeo vai encerrar a exposição de hoje. É um experimento da Cymatics, das gravações de mantras dentro da Câmara do Rei da Grande Pirâmide de Kelps. Aumenta um pouco o som, por favor. It's very rare that you get elliptical shapes. You know, most of the circulars. Most of the you get an elliptical shapes in track 1. But wait till you see track 2. Okay.
is just like freaked me out completely. I've never seen anything like it. Wait till you see. Amazing. I've never seen anything like that. Never. Oh, I'm so moved by it. Só uma observação. Os cavaleiros templários conheciam isso e colocaram nas catedrais góticas, especialmente em Notre-Dame, em Carcassonne, em Chartres, na Abadia de Saint-Michel, em Alcobaça, Portugal, Tomar e na Capela de Rosslyn, na Escócia. Muito obrigado a todos, foi um prazer enorme. Fiquem com Deus, bom final de semana. Inicialmente queríamos agradecer ao doutor professor Paulo por mais essa aula que ele nos trouxe e agradecer também a todos aqueles que estiveram conosco nessa tarde e desde já convidá-los para duas coisas. Aqueles que quiserem ver com mais calma toda essa gama de ensinamentos, está disponível no nosso canal no YouTube, canal do Clube Militar, e avisá-los que pretendemos, com a pandemia que está aí, virtualmente ainda, prosseguir o nosso ciclo de palestra. A todos, e em especial ao professor Paulo, muito obrigado.